Então, como é que eu faço para criar uma conexão no banco de dados? Então, eu tenho que criar um arquivo chamado config.php, que é o padrão que eu geralmente gosto de usar. config.php, tá? Aqui, ó, config. Deixa eu abrir outro aqui. Pronto, está aqui nosso home, nosso index, nosso home e o nosso config. Então, o que vai ter no nosso config? Nós vamos criar uma classe de conexão com o banco de dados, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu gosto de fazer dessa forma. Então, if, se a classe existe, opa, deixa eu abrir o PHP aqui. Então, if class exists, vou chamar de class, a classe de banco, né? Então aqui eu só estou testando se ela existe, né, para não ter perigo de às vezes declarar mais uma vez, ela chamar mais uma vez. Então eu só coloco se a classe não existe, né? Então eu vou criar a classe aqui banco. Então o que vai ter dentro dessa classe banco? Então nós vamos criar aqui algumas variáveis que vão ser linhas, que seria como se fosse aqui para contar o número de registros encontrados em uma consulta. Eu chamo de linhas, tá? Seriam linhas do meu banco de dados, né? Então, tipo aqui, ó, tenho procurar. Cada uma dessas aqui são linhas, né? Então, quando eu chamo de linhas, é total de linhas da minha tabela. Nesse caso aqui, eu tenho 10 linhas, né? Ou 10 registros, tá? Então, só para você entender o raciocínio. Eu vou criar também um array de dados, que eu vou usar, né, nas minhas consultas ali. Vou criar uma variável pública chamada PDO, para a gente usar para pegar registros e tudo direitinho, né? E vou colocar uma variável pública chamada banco também, para a gente iniciar essas classes aqui, né? Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer então é a conexão com o meu banco. Então como é que a gente faz? Public function, aí construct. Por que tem esses dois underlines, esse negocinho aqui, ó? Porque é o padrão de criar a função de construção da classe é dessa forma. Não fui eu que inventei isso aqui, então é assim que a gente tem que usar. É meio esquisito, mas é assim mesmo. Então o construct vai fazer o quê? Quando você acessar essa classe a primeira vez, ele vai usar, a primeira coisa que ele executa é o que está dentro do construct, né? Ou construct, não sei se é um cara que fala bem inglês, né? Então como é que a gente faz aqui? A gente vai dar um try catch, né? Catch. PDO e caramba, PDO exception. PDO exception. Escrevi errado. PDO exception. Caramba, cara, isso é chato. Isso aqui, ó, eu não sei de cor, tá? Não sei de cor, não tenho vergonha de dizer, porque esses comandinhos aqui é chato de decorar, cara. Muita coisinha. Então você não precisa saber isso aqui de cor, tá? Basta você conseguir saber fazer uma vez, é o suficiente. Aí você copia e cola de outros projetos. Então eu não fico me preocupando em decorar cada comandinho e tal. Então vai fazendo conforme você achar, entendeu? E aqui tem uma jogadinha, ó. Aqui a gente coloca então o localhost, né, no teu servidor, o teu usuário que você vai usar, no nosso caso é root, e a senha que vai ser em branco, né, que é o padrão do Chantre, né? E o BD aqui, BD, eu vou colocar o nome do BD aluno, tá? Esse é a forma mais simples de fazer aqui. Eu já vou mudar um pouquinho isso aqui para você entender um pouco melhor como é que funciona. E aqui, então como é que eu vou fazer? This, então eu vou chamar essa classe e vou definir o banco, que o banco, né, dessa classe, a variável banco, é o BD que eu estou passando aqui, né? Aí this, PDO, vai receber então a minha conexão com o banco, que vai ser new PDO. Aí, isso aqui tudo também é padrão. É o banco MySQL, o nome do banco vai ser o BD, aí ponto e vírgula, o host que eu vou usar vai ser o host, aí o usuário e a senha. Isso é o sintaxe padrão da conexão, tá? E o this.pdo exec, só vou setar aqui que eu quero tudo como o TF8, tá? O TF8. Pronto. Para não dar problema de acentuação, de arquivo, nem de nada disso, tá? Opa, o TF8. Ok?
Então, a princípio, é só tomar uma água aqui. Ok. PDE, tal. E aqui, então, se der algum erro, né? Vamos ver se der algum erro. Eu vou colocar aqui. Ficou erro, né? Não foi possível conectar ao banco de dados. Aí eu vou mostrar a mensagenzinha aqui chamada get message. Pronto. A princípio a conexão básica é essa. Vamos só testar aqui, deixa eu ver, antes de fazer mais uma alteração. Config para linha 26. O que eu fiz? Caca. Aqui, linha 26. Aqui não tem parênteses. Pronto. Conectado. Já estamos conectados. Aí agora vem uma jogadinha de padrão de projeto que eu uso aqui. Então, isso aqui é padrão, tá? Isso aqui não tem muito segredo. Isso aqui é a conexão, né? Você vai passar sempre o banco de dados, o host, o usuário e senha. Pronto. Isso aqui não muda. É sempre padrão. Essa mensagem é quando der algum erro, tipo, você errou o usuário e senha, ou o banco deu algum problema e tal, ele vai dar um erro e vai dizer que erro que deu, né? Então, a princípio aqui é a minha conexão, então está pronta a conexão, e aqui vem uma jogada que a gente faz no padrão do projeto, que é o seguinte, ó. Porque a tendência é você primeiro desenvolver isso de forma local e depois você jogar para um servidor, certo? Então, o que você faz aqui? Eu faço da seguinte forma, ó. Para eu não precisar alterar cada vez o meu arquivo de conexão, quando eu uso na minha base local ou quando eu uso num servidor, então eu faço exatamente isso aqui. Ó. Você já vai entender. Ou seja, essa variável aqui, ó, server name, é uma variável padrão do PHP, né? Então, se o server name for igual a localhost, ou seja, ele está usando esse endereço aqui em cima, né? Ele vai verificar. Se esse endereço aqui for localhost, né? Ou um outro nome que você utilize, né? Então ele vai usar esse padrão de conexão aqui, esses dados aqui. Agora, se não for localhost, então é sinal que você já colocou ele online. Então online, aí você vai colocar, né? Por exemplo, o usuário do teu banco online, né? Por exemplo aqui, a senha do teu banco online e o nome do teu banco, né? Então eu uso esse padrão. Por que eu uso esse padrão aqui? Porque daí eu faço o config uma vez só e quando eu posso mandar o arquivo config, com tudo que eu mudo e tal, eu jogo para lá, faço upload para o servidor e tal, eu não preciso ficar mudando nada aqui no config, entendeu? Porque alguns fazem assim, alguns usam o padrão assim, funcionou local, ok, funcionou local. Aí ele manda para o servidor, só que daí antes de mandar ele tem que mudar o parâmetro aqui da conexão para o banco online, né? Então daí quando você vai fazer manutenção você acaba esquecendo, acaba dando problema. Então assim você já evita esse problema aqui. Então tá. A princípio aqui fechou, vamos só testar a nossa conexão. Vou testar aqui embaixo mesmo, ó. Vou colocar aqui então BD recebe new banco. A princípio tudo ok, né? Não deu erro nenhum. Então tá. Aqui depois a gente faz o teste direitinho. Então está aqui a nossa conexão com o PHP, né? Nossa conexão com MySQL, aliás, com MySQL, tá? E aqui nós temos que ter agora o que mais que a gente precisa aqui. A gente já fez a conexão com o banco. Agora a gente vai precisar fazer a execução das nossas queries, né? A execução das nossas queries. Como é que vai funcionar a execução da query? Eu vou criar uma function aqui, né? Uma public function query que vai receber uma variável chamada SQL. E eu vou colocar o seguinte aqui, ó, que a minha query recebe this.pdo.query e vai executar a minha SQL. Aí lembra aquela variável linhas que a gente criou lá em cima? Então eu vou fazer ela receber a quantidade de registros encontrados na minha query, que eu uso esse raw count. Tá? Raw count. Já te explico melhor isso aqui. E o array dados vai receber a minha query fetch all. Pronto. O que faz isso aqui? Isso aqui a gente vai usar para passar as nossas queries, os nossos tipo lá insert into tabela, o nosso select asterisco from tabela, né? A gente vai usar toda essa função query aqui, tá? É tudo padrão isso aqui. Então a minha query ela vai executar aqui lá na minha conexão, ele vai pegar o meu PDO lá, né? Vai executar essa query
e vai gravar na variável linhas da minha classe, a quantidade de registros que encontrou, né? Tipo, select asterisco from tabela. Ele vai gravar quantas encontrou. E o array dados vai ser para a gente fazer o loop de dados aqui e a gente receber as informações do banco. Tá? Então, para a gente pegar as informações que estão no banco de dados. Então, eu vou criar também aqui public function, uma variável, uma função chamada linhas, só para me pegar a quantidade de registros encontrados. Né? Então, posso fazer assim, return this.linhas. E também uma função chamada result, ou result, né? Que vai ser só para a gente pegar as funções, o array de dados, que vai vir do meu banco, né? Array de dados. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Então, a minha query vai executar, a minha função linhas vai chamar a quantidade de registros encontrados, e uma função result vai chamar os dados que vieram do banco, né? Vai poder permitir com que eu liste esses dados que vieram do banco de dados, ok? Então tá, feito aqui a nossa conexão, as nossas coisas que a gente vai, isso aqui é o suficiente, vai usar basicamente só isso aqui, tá? Então vamos lá, isso aqui também é padrão, isso aqui não muda, tá? Você pode usar em tudo que é projeto que você quiser, no mesmo padrão que nós vamos usar aqui.